Cerca de 71% de toda a superfície da Terra é coberta por água, e ainda assim sabemos muito pouco sobre o que realmente se esconde nas profundezas desse imenso azul. Pode haver uma infinidade de coisas inusitadas e intrigantes que nós, seres acostumados à terra firme, sequer imaginamos. E até que os grandes mistérios dos oceanos sejam revelados, aqui vão algumas descobertas surpreendentes para despertar a sua curiosidade. De códigos de acasalamento de peixes gravados no fundo do mar até inscrições antigas de conteúdo ousado, veja agora achados submersos que ninguém conseguiu explicar até hoje. Esse avião da Segunda Guerra Mundial pode até ter tido um fim trágico no passado, mas seu destino final no fundo do oceano lhe deu uma nova função, mesmo parecendo um tipo curioso de lixo aquático. O avião foi propositalmente afundado nas águas próximas à costa da Turquia em 2009, justamente para se tornar um atrativo para mergulhadores. Ele forma uma figura fantasmagórica debaixo d'água, com sua fuselagem coberta por algas e detritos do mar. Mesmo sabendo que ele foi colocado ali intencionalmente, o visual dele emergindo da escuridão nas águas turvas causa arrepios. No entanto, esse tipo de cena é justamente o que muitos mergulhadores procuram vivenciar. Antes de seguir, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Esse é o tipo de descoberta esquisita que pode deixar até cientistas do mar confusos. Encontrar nódulos de manganês nos oceanos não é exatamente incomum. Eles se formam com camadas de minerais metálicos cristalizados ao redor de um núcleo, que pode ser uma pedra ou até um fóssil. Mas essas esferas específicas chamaram a atenção por serem perfeitamente arredondadas, o que fez os cientistas alemães coçarem a cabeça. Normalmente, esses nódulos são bem irregulares, parecendo até bolos disformes. Algumas dessas esferas podem estar se formando há mais de 10 milhões de anos, o que significa que elas contêm pistas valiosas sobre a evolução do clima da Terra ao longo de todo esse tempo. Esse lugar extraordinário e fora do comum possui uma beleza surreal que desafia a lógica. Afinal, como é possível existir um rio dentro do oceano? Só a ideia já é um quebra-cabeça, mas o local realmente existe, e é deslumbrante. Localizado na península de Yucatán, no México, esse rio escondido, chamado Cenote Angelita, fica a cerca de 15 minutos de carro, ao sul de Tulum. O fenômeno acontece devido a uma fina camada de sulfeto de hidrogênio que separa a água salgada da água doce, criando um fluxo próprio, como se fosse um rio independente. O mais surpreendente é que o rio tem margens e até árvores e plantas crescendo ao lado, parecendo uma floresta submersa. É surpreendente perceber quantas cidades antigas acabaram sendo engolidas pelo avanço das águas ao longo da história. Parece que praticamente todo o país tem sua cidade submersa, e no Japão não é diferente. Bem próximo à ilha de Yonaguni, foi encontrada uma estrutura misteriosa no fundo do mar, que muitos acreditam ser os restos de uma antiga civilização. Estima-se que essa cidade tenha afundado há cerca de 2000 anos, após um forte terremoto atingir a região. Um geólogo marinho chamado Masaki Kimura passou mais de 15 anos estudando e medindo o local, e agora acredita que as construções têm mais de 5.000 anos. Para ele, há evidências claras de que seres humanos realmente viveram ali, mas a comunidade científica não chegou a um consenso. Alguns especialistas afirmam que tudo aquilo pode ser, na verdade, uma formação natural. Essa disputa entre teoria arqueológica e fenômeno geológico só aumenta o mistério e torna tudo ainda mais interessante. E você, o que acha? Cidade perdida ou capricho da natureza? Quando o assunto é mistério subaquático, os círculos sempre chamam a atenção. Afinal, já estamos acostumados a ver aqueles famosos círculos nas plantações, que viraram símbolo de teorias sobre alienígenas. Mas, e quando padrões quase idênticos aparecem no fundo do oceano? Foi exatamente isso que aconteceu quando um fotógrafo marinho, experiente e com mais de 50 anos de exploração, se deparou com desenhos perfeitamente circulares esculpidos na areia do fundo do mar.
A primeira reação dele foi a mesma que a maioria das pessoas teria: só pode ser coisa de outro mundo. Os círculos eram tão simétricos, tão bem feitos e com detalhes tão precisos que pareciam impossíveis de terem sido criados por uma criatura marinha comum. Mas a verdade é bem mais surpreendente e 100% terrena. Esses círculos do mistério foram revelados por um fotógrafo marinho que nunca tinha visto algo parecido em toda a sua vida de exploração. Intrigado, ele resolveu investigar com uma equipe especializada e foi então que descobriram. Os padrões eram feitos por um pequeno peixe chamado baiacu japonês. O macho dessa espécie passa dias esculpindo círculos perfeitos na areia com suas nadadeiras, reunindo conchas e decorando o centro do padrão, tudo isso com um único objetivo: atrair fêmeas para acasalamento. Quanto mais complexo o desenho, maior o sucesso com as damas. Quem diria que o romantismo subaquático podia ser tão artístico, né? Nem todo dia uma lenda sobre tesouro perdido no mar se torna realidade, mas de vez em quando surge uma história real com direito a pilhas de barras de ouro no fundo do oceano. O navio britânico HMS Edinburgh partiu em abril de 1942, carregando um carregamento muito especial: 465 barras de ouro, enviadas pela então União Soviética como pagamento aos Estados Unidos por suprimentos de guerra. No entanto, o navio foi atingido por um submarino alemão no Mar de Barents e acabou afundando. Para evitar que os nazistas colocassem as mãos no ouro, os próprios britânicos afundaram o navio deliberadamente. O local exato do naufrágio só foi descoberto em 1981. Mergulhadores trabalharam por um mês inteiro no local, enfrentando bombas não detonadas e destroços perigosos. No fim, conseguiram recuperar 431 das barras de ouro, num resgate de altíssimo risco. O ouro foi dividido, 2/3 para a União Soviética e o restante para o Reino Unido, um resgate digno de filme. Algo redondo e misterioso no fundo do mar? Pronto, é coisa de alienígena. Brincadeiras à parte, toda vez que aparece uma estrutura circular ou simétrica em algum lugar inesperado, surgem as teorias sobre vida extraterrestre. No caso da anomalia do Mar Báltico, essa discussão ficou ainda mais intensa. Em 2011, uma equipe sueca de caçadores de tesouros encontrou uma forma curiosa enquanto examinava o fundo do mar. A imagem captada por sonar mostrava uma estrutura redonda e eles levantaram a hipótese de que poderia ter origem artificial. Os tabloides logo espalharam teorias de OVNIs afundados, mas os cientistas apontam outra explicação: pode ser apenas uma formação geológica, ou seja, uma pedra redonda gigante. E você, o que acha que é? O ser humano já fez muitas escolhas questionáveis quando o assunto é meio ambiente, algumas impensadas, outras até bem intencionadas, mas completamente mal planejadas. Um bom exemplo disso é essa verdadeira bagunça ecológica submersa que surgiu em 1972. Na época surgiu a ideia de criar um recife artificial nas águas próximas a Fort Lauderdale, na Flórida, como uma forma de dar destino a milhões de pneus usados que estavam se acumulando em aterros. A proposta parecia perfeita no papel: reaproveitar os pneus para formar uma estrutura que, com o tempo, pudesse atrair vida marinha e formar um novo ecossistema. Então, o plano foi colocado em prática. Milhões de pneus foram presos com grampos metálicos e lançados ao fundo do oceano. Só que ninguém previu o óbvio: o sal da água corroeu os grampos com o tempo, liberando os pneus que começaram a se mover com as correntes marítimas. Em vez de beneficiar o ambiente, eles começaram a danificar os recifes naturais ao redor, esmagando corais e prejudicando espécies locais. O que era para ser uma solução ecológica acabou se transformando em um problema ainda maior do que aquele que tentava resolver. Hoje, o fundo do mar naquela região é um verdadeiro cemitério subaquático de borracha, e o impacto negativo permanece até os dias atuais. A lenda da famosa criatura do Lago Ness, carinhosamente chamada de Nessie, alimenta a imaginação das pessoas há gerações. Aquelas fotos dos anos 1930, que depois foram desmentidas como falsas, ainda assim inspiraram caçadores de monstros a acreditarem que há algo escondido nas águas geladas da Escócia. Algumas teorias dizem que seria um dinossauro sobrevivente, outras falam de uma enguia gigante ou até de um tubarão da Groenlândia que se perdeu.
Em 2019, pesquisadores da Nova Zelândia analisaram o DNA presente na água do lago e descobriram que não há sinais de criaturas pré-históricas ali, mas havia muito DNA de enguias, o que pode indicar a presença de enguias europeias, talvez até de tamanho fora do normal, ou seja, a lenda continua viva e a Nessie pode ser real. E aí, curtiu esse mergulho pelos mistérios do fundo do mar? Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vem muita coisa estranha e curiosa por aí. Até o próximo vídeo!